Irmãos queridos, irmãos abençoados, simpatizantes da nossa doutrina, um abraço fraterno em cada um de vocês que nesse momento estão conectados através desse canal do YouTube, criado pelo Grupo Espírito Francisco Xavier, nessa análise que faremos de um trecho do nosso Evangelho e logo em seguida faremos também as nossas preces e radiações. Para tudo na vida a gente se prepara, vamos nos preparar também, respirando bem profundamente, sentindo essa paz que só o Senhor pode nos dar, pedindo a proteção na corrente espiritual de Francisco Xavier, para abrirmos o nosso Evangelho naquela página necessária à nossa evolução espiritual. Parábola do semeador. É do capítulo 17, Sede perfeitos. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem, ele lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira: aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida queimou, e, como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na terra boa, e deu frutos, alguns grãos, rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos, as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa terra boa é aquele que escuta a palavra, que lhe empresta atenção e que dá fruto e rende 100 ou 60 ou 30 por um. São Mateus, capítulo 13, versículo 18 a 23. A parábola do semeador representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais ele não são senão a letra morta, que semelhante à semente caída sobre a rocha, não produz nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é um emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais, e deles não tira nenhuma consequência, porque não veem neles senão um objeto de curiosidade. Daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que depois de as terem ouvido são tão frios e indiferentes quanto antes, que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros, não a si mesmo. Dos que, enfim, para que essas instruções são como a semente caída na terra boa e produzem frutos.
Dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na terra boa e produzem frutos. Então vamos falar hoje, né, dessa parábola, né, do semeador. Jesus aproveitava-se das parábolas exatamente para passar uma mensagem que ficasse através dos tempos, né? Porque o homem comum, aquele que estava ao seu redor, né, na margem do rio, e ele subiu num barco para falar-lhes, eles não tinham as condições necessárias para entender com profundidade, né, a boa nova. Então ele falava como semeador, todo mundo sabia o que era plantar, né? E quando se plantava, quando se deixava cair ao léu, né, as sementes, quando se plantava numa terra não muito boa, onde haviam muitas pedras, quando se colocava no espinheiro, né, também elas não prosperavam. E Jesus aproveitava disso tudo para mostrar que na boa terra ela vem e dá frutos. Ela realmente se multiplica ali. E isso ficou durante muitos e muitos séculos, né? É quase como um véu. O que Jesus queria dizer com essas sementes? O nosso Kardec, né, veio em 1860, 1854, por aí, e começou exatamente levantar esse véu que havia sobre todas essas mensagens do Cristo, que precisavam ser dessa forma, porque o homem não tinha ainda as condições apropriadas, mas agora já as possui. Então, todas essas sementes que foram a boa nova, que foram as mensagens do Cristo, a parte moral que o Cristo trouxe há 2000 anos atrás, hoje já pode ser entendida. E nós vamos até retroagir um pouco. Vamos lá com Moisés, que daria mais 1500 anos antes do nascimento de Cristo, 3500 anos, um pouco mais. E a gente não entendeu as mensagens dos 10 mandamentos. É ou não é? Então imagina, são 3500 anos dos 10 mandamentos. São 2000 anos da boa nova do Cristo, da sua moral cristã, da bondade do Pai, da necessidade de se nascer de novo, que muitas dessas mensagens não foram entendidas. Agora, com Kardec, né, elas foram explicadas. Então, precisamos saber o que estamos fazendo com todo esse manancial, com todo esse conhecimento que temos, com toda essa moral que aprendemos. Será que nós estamos empregando essa moral de maneira adequada? Será que não somos como os primeiros, aqueles que deixamos cair pelo caminho? A gente ouve, entra por um ouvido, sai pelo outro e nada mais? Ou se não ouvimos com atenção, mas na primeira adversidade, no primeiro obstáculo, esquecemos tudo, isso é tudo balela. Quando temos que enfrentar, como no espinheiro que largou lá, e os espinhos vieram, que são o sofrimento, a dor, a angústia, as doenças. E aí o que acontece? Nós permitimos que a doença, que as dores, que o desespero sufoquem aquela semente que seria sufocar a nossa fé. Onde é que está a nossa fé? Como ela está? Ela está forte? Ela está fraca? Realmente, meus queridos, a nossa fé ainda carece de uma sustentação maior. A nossa fé ainda é muito frágil. Nós estamos muito convictos, falamos, conversamos, colocamos para todo mundo, principalmente para todo mundo, a boa nova. Queremos mostrar com os exemplos de Cristo que tudo pode ser feito, que a nossa fé pode remover todas essas imperfeições do mundo, essas desigualdades, tudo isso. Mas para os outros, para nós não.
como se nós não precisássemos. Tudo isso, pessoal, que nós falamos, principalmente nós que conversamos, que analisamos os trechos do nosso Evangelho, as lições são para nós em primeiro lugar. Quem é que está entendendo, quem é que está lendo, é para nós, que os nossos olhos estão ali. Eu não posso querer que todos entendam e cumpram, e eu fico, como simplesmente aquele que transmite. Eu sou o transmissor, eu falo, mas eu não preciso cumprir. Esse é aquele que está no meio dos espinhos, largamos ali. Veio o sofrimento, veio a dor, ele quer que todo mundo suporte as suas dores, as suas cargas, as suas cruzes. Cada um de nós tem o seu manancial de dores para cumprir nessa vida. Temos que vir e temos que reparar muitas vezes, através das expiações, muito do que fizemos errado. Só que nós queremos que os outros cumpram. E sempre damos exemplos maravilhosos de bondade. Chico Xavier, o nosso Divaldo, que ainda está vivo, com 90 e tantos anos, faz tantas palestras pelo mundo todo, mantém um centro lá em Salvador, que acolhe 5.000 pessoas, ajuda, dá comida, atendimento médico. E nós damos esses exemplos, mas nós não cumprimos. Nós só vamos transmitir o conhecimento. E é isso que a gente não tem que fazer. É somente isso. Nós temos que vivenciar essas experiências. Nós temos que fazer a diferença nas nossas vidas com o conhecimento que já possuímos. Pessoal, nós já sabemos muito. Nós fazemos leituras diversas. Nós vamos ao fundo, nós questionamos, porque Kardec mesmo diz que era preciso questionar, passar sempre sob o jugo da razão, sempre. Mas nos damos conta de tudo isso e ou fizemos ouvidos surdos, ou simplesmente queremos que as pessoas cumpram. Nós não. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que vivenciar essa moral abençoada, começar com os 10 mandamentos, pegar tudo aquilo que o Cristo trouxe, anexando a esses 10 mandamentos, e transformarmos as nossas vidas. É para isso que nós estamos aqui. Ninguém veio nesse planeta para passeio, ninguém veio aqui para um parque de diversão. Nós viemos para enfrentar problemas, para vivenciarmos situações. É como numa escola que nós temos que, ao final do ano, prestarmos contas para ver se aprendemos alguma coisa. Queremos passar brincando, colando, Eu não vou me interessar, tudo precisa de afinco e dedicação, tudo na vida, pessoal. É o dever de fazer bem feito, o dever de ter o caminho reto, o dever de cumprir a moral cristã, amando, perdoando, porque é muito fácil pedir para que todos perdoem. E nós não precisamos perdoar? E nós não precisamos fazer esse trabalho interno de perdão, de renúncia aos nossos interesses? Sim. Como é difícil, porque temos orgulho, esse orgulho que, por qualquer palavra, ato, às vezes intenção, nós já ficamos melindrados e já queremos partir para a desforra, olho por olho, dente por dente, de 3.500 anos. E há 2.000 anos atrás, Jesus praticamente disse que isso não deveria mais nortear nossos caminhos. Não. Nós temos que primar pelo amor, pela paz, pela bondade, pelo carinho, pelo perdão. E queremos que todos perdoem. Mostramos, damos exemplos que carregamos peso desnecessário, que precisamos perdoar
para tirar esse peso das nossas costas, mas para os outros. E carregamos ainda animosidade, carregamos ressentimentos, carregamos raivas profundas e queremos a desforra e queremos a justiça. Pessoal, vamos fazer que essa moral cristã, que passou através de parábolas, muitas delas, mas o nosso Kardec descortinou para nós, né, levantou o véu, né, que poderia obstacularizar o nosso entendimento, mas ele o que fez? Ele simplesmente tornou fácil o entendimento de tudo aquilo. E hoje a gente não pode mais queixar-se que não sabia. Nós sabemos sim. Nós podemos não fazer, e é um direito nosso, dado nesse poder que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. Nós podemos sim falar para todo mundo fazer, para todo mundo acontecer, que esse faça dessa maneira. Nós temos sempre soluções para tudo, mas quando é para os outros, quando é para nós, não temos solução. O caos se torna, né? Se forma, e a gente só quer ter desespero. E aí o que nós fazemos? Atraímos para junto de nós espíritos também desesperados. Nem vou falar em perversos, vou falar em desesperados, que não entenderam a boa nova, que não entenderam o amor do Cristo, que não souberam vivenciar as coisas boas, simplesmente viveram de paixões, de ilusões, de quimeras, e agora colhem na erraticidade tudo isso. E nós, vivenciando aqui na Terra, encarnados, obstáculos, problemas a serem resolvidos, quando nos distanciamos da moral de Deus, da moral cristã, dos caminhos que Jesus nos deixou aqui como saída para tudo isso, quando nos esquecemos das orações, quando nos esquecemos que nós temos todo espírito, um espírito protetor do nosso lado e vários outros que são os afins, e que nós não damos guarida àquilo que nos falam, àquilo que nos intuam. E aí, o que a gente faz? A gente está sempre conectado com aqueles que têm raiva, com aqueles que têm tristezas, que têm dores, que têm mágoas. Por isso, meus amigos, é tão necessário vivenciar a boa semente sendo cuidada, trabalhada, preparando aquela terra, fazendo com que a gente, de uma maneira muito positiva, possamos vencer os obstáculos. Que obstáculos são esses? É para os outros? Não, para nós. Nós precisamos vencer as nossas dúvidas, as nossas incertezas, as nossas mágoas, as nossas culpas. Sim, nós é que temos que fazer. Nós é que temos que nos perdoarmos. Nós que temos que perdoar os outros, nós que temos que fazer o bem, nós temos que entender que as pessoas, quando nos ferem, eles não sabem muitas vezes o que estão fazendo. É como aquela hora de Cristo na cruz, que ele dizia: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quantas vezes nós não sabemos o que estamos fazendo? Quantas vezes, se nós tivéssemos um mínimo de tino, de bom senso, a gente jamais faria aquilo, jamais diria aquela palavra, jamais daria aquele primeiro soco. Vamos acariciar, vamos deixar que esse amor do Cristo trabalhe dentro de nós, nos nossos espíritos. É lógico que dessa forma, meus amigos queridos, nós vamos atrair irmãos que pensam da mesma forma, que querem o bem, que querem a felicidade, mas de todos, não é a felicidade única da gente mesmo. Por isso é muito importante esses momentos de reflexão, aonde nós nos deparamos com uma lição abençoada e colocamos essa lição nas nossas vidas. Nós queremos nos modificar. E para fazer isso, meus queridos, requer força,
requer fé, requer muito amor. E aí, com esse amor, que mais uma vez abraçamos cada um de vocês. Que o Pai, que Jesus, que os bons espíritos iluminem nossos caminhos e que possamos seguir sempre as pegadas do Cristo. Que assim seja. Amigos queridos, passaremos em seguida para as preces e irradiações. Vamos então acalmar bem nosso coração e com muita humildade dizer: irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e que tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força de tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os de nosso país, que saibam governar bem, sob tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Que assim seja.